Olá a todos e a todas, como estão? Eu quero agradecer a vocês imensamente os feedbacks, os retornos, e nós vamos, na medida do possível, até respondendo algumas pessoas. Quero agradecer de vocês em demasia, que isso dá ânimo a gente continuar, né? Porque é muito bonito o Código de Processo Civil, é instigante, é algo que nos apetece e que faz com que o nosso direito material se concretize. Isso é a grande arma dele, né? Eu sempre digo que é como um policial que não sabe atirar. O advogado ou profissional do direito que não conhece o Código de Processo Civil é como um profissional que não sabe, né? Um policial que não sabe atirar, um médico que não sabe aplicar uma injeção e por aí vai. Então, é uma obrigatoriedade a todos aqueles que militam no direito saber o manuseio do Código de Processo, ok? No nosso caso, o Código de Processo Civil. E só informando que nós temos essa aula também não só no Instagram, mas também no YouTube. Vá lá, ponha meu nome, Jales Figueiredo no YouTube, se cadastre, né, se inscreva, que você vai recebendo automaticamente, semanalmente, todas as nossas aulas, ok? Então vamos lá para a nossa aula número 4 e hoje nós vamos falar sobre sujeitos do processo, que é algo que é instigante, né? Que pouca gente às vezes se apercebe de como fazer naqueles momentos cruciais. Bem, o código, né? Nosso Código de Processo Civil, ele relaciona algumas pessoas que são partes do processo. Aí nós temos dois tipos de partes, mas vamos começar dizendo, quem são partes do Código de Processo? Bem, a parte é o autor, é o réu, é o juiz, é o perito, é os servidores públicos, oficial de justiça. Então, são todas aquelas pessoas que são ligadas direto nessa relação processual. Então, são partes. Todas as pessoas que são ligadas àquele processo, elas são partes. E é dividido em duas formas de partes. Aquelas partes chamadas parciais e as partes chamadas imparciais. Então, vamos lá. O que é parte imparcial? É aquele que quer o fato para si. O autor e o réu ou o terceiro interveniente que entra. Ele quer ganhar a demanda. Então ele entra com uma ação e quer que aquilo aconteça para ele. Então ele é parcial, completamente parcial. Toda a relação dele processual é parcial em seu benefício próprio. E há as chamadas, né, partes imparciais, são aqueles que não interessam quem ganha. Ele quer entregar o direito material àquele que realmente tem um direito material. Não aquele que pensa que tem um direito material, mas aquele que realmente tem um direito material na sua concretude. Aí que nós vamos, né, conversar com os serventuários, não interessa a parte A ou B, C, o Ministério Público quando ele está na sua função, né, que ele também pode ser parte, nós vamos ver depois que o Ministério Público também poderá ser parte, aí ele se torna parcial. O perito, ele vai periciar, não interessa se vai beneficiar A ou B ou C. O oficial de justiça, ele vai citar, não interessa se alguém é grande, se é pequeno, não interessa, ele vai lá e faz a função dele, ok? Então, parte é todo aquele que tem relação com o processo, então há duas partes, as partes parciais e as imparciais, ok? Chiovenda, quando ele examinou quem é parte, aquela parte parcial, o autor, o réu, ele disse o seguinte, que parte é todo aquele que se pede ou contra quem se pede um provimento judicial. Então, ser parte é aquele que tem a capacidade de receber e de buscar o seu direito. Essa é ser parte. A gente vai falar de novo como da aula passada, né? Lá no Código Civil, que no artigo 3º, 4º e 5º, vai começando a definir as pessoas, quem são as pessoas naturais, jurídicas, ela vai definindo, e a gente tem que ter isso em mente. No nosso caso, a gente tem um imbricamento, né, entre o direito civil, em ser parte, e o direito processual. Aí nós temos o direito de ser parte. Ora, parte é todo aquele que pode ser sujeitos e de obrigações. Ele é dono do seu direito e é também sujeito a obrigações. Ele pode adquirir obrigações, ok? Mas será que ele tem capacidade processual? Aí nós vamos já descobrir isso, ok? Então a gente tem que ter a capacidade de ser parte, é todo aquele que tem a sua plenitude, né, de obrigações, titular de direitos e obrigações. Já informando que o menor também pode ser
parte. Ele não pode ter capacidade processual, ou seja, está em juízo, mas ele é titular de direitos e obrigações. Até eu mencionei na vez passada o menor que é dono de herança. Aí alguém tem que estar com ele, né, o seu tutor, que é o representante legal dele, para fazer imposto de renda, e aí vai, ok? A gente tem que ter essa capacitação de saber quem é parte. Aí nós temos dois tipos, o Código Civil, né? Aqueles que são absolutamente incapazes e os são relativamente incapazes. Os absolutamente, logicamente que a gente vai bater aquelas pessoas que não são capazes na sua vida civil. E o relativo, nós temos os ébrios, as pessoas que estão... Acontece muito. A pessoa está em estado vegetativo, mas que pode se recuperar, está em coma, né? Então eles são relativos. O ébrio que pode se recuperar, o menor de 16 anos que ele vai ficar maior. Então a gente sabe que essa pessoa, ela relativamente, que ela pode recuperar. O absolutamente incapaz é aquele que, infelizmente, não terá essa plenitude de capacidade, ok? E a capacidade processual, como já vimos, é aquela capacidade que a pessoa pode estar em juízo. Aí a gente vai observar que essa capacidade processual, que é isso que nós vamos começar a definir aqui, ela tem alguns meandros, né, que a gente tem que observar. Tipo, o incapaz, ele pode estar em juízo? Sim, pelo seu curador ou seu tutor, se ele for menor. Também for uma pessoa que ele é absolutamente incapaz. O incapaz que sem representante, né, que ele está sem representante. Quem são eles? O preso. Pronto, você tem um cliente seu que está preso. Ou aquele que sofreu uma citação ficta por edital. O que acontece? Ora, o juiz, ao observar isso, o que ele faz? Ele pode nomear um curador especial para que essa pessoa não fique sem representante processual. Onde está isso? Está lá no artigo 72. A gente vai ler aqui o artigo 72 e a gente observa isso, né? Quando o juiz nomeará um representante especial, olha, incapaz que não tiver expressamente legal ou interesse desses colidir com os demais com duração e incapacidade. O réu preso, o revel, bem como se o revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então a gente começa a observar, né, algumas dúvidas que nós tínhamos, que já aconteceu conosco. O réu está preso, como é que faz, né? Aí ele foi citado, mas ele está preso. Aí o que é que o juiz faz? Nomeia um curador especial. Isso já foi questões de vários concursos nessa situação lá do artigo 72. Da pessoa jurídica, quem tem capacidade postulatória de estar em juízo pela pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, aquela quem a lei define ou o contrato define. Normalmente na pessoa jurídica de direito privado, está lá no contrato social, está lá no estatuto. É uma coisa que você deve observar quando você pegar uma ação que tem como autor. Você observa se o estatuto permite ou o contrato social permite que aquela pessoa que está lhe dando a outorga para você ser advogado tenha ou não capacidade de estar em juízo representando aquela empresa. Isso é um cuidado que você tem que ter. A mesma coisa da pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica tem capacidade, aí a gente vai ver lá o ato de nomeação dela. Ela tem que entregar o ato de nomeação para que você tenha essa certeza. E se você estiver do outro lado, o réu, você vai observar esse pequeno detalhe que faz uma dureza, mesmo que seja um vício sanável, né? O juiz vai abrir parte, a gente já sabe disso, para que aquele vício possa ser consertado, né? Seja suprido. Então a gente tem que ter observação nisso. Está lá no artigo 73. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é com relação à chamada cláusula uxória. O que é cláusula uxória, pessoal? É aquela capacidade em que a mulher autoriza, né, para você estar em juízo em questões de direitos reais ao marido, falar em nome dela. Então ela tem que suprir isso, chama-se cláusula uxória, onde a mulher faz isso, ok? Só para a gente ter essa noção. Quando você entra com ação de direito, é um uso capião. Você tem que estar no nome da mulher e do marido, lógico. Mesmo sendo união estável,
Outra coisa, havendo união estável, a mulher também tem que participar quando houver direitos reais. Aí a mulher, para que você fale por ela, ela tem que dar essa anuência. Como é que chama essa anuência? Cláusula uxória. Ela tem que estar participando desse direito real. Ok? E também tem os entes despersonalizados. O que é o ente despersonalizado? Aquela que não tem um CNPJ, que não é uma pessoa jurídica, mas que ela não tem personalidade jurídica. Então, como ela não tem, por quê? Porque é uma coisa especial, né? É aquela capacidade extraordinária de estar em juízo. Qual seja, pessoal? É aquela capacidade de que tem o síndico de falar pelo condomínio ou pela massa falida, ok? O inventariante falar pelo inventário. Então, quem é o representante do inventário? É o inventariante. Então, ele fala pelo inventário. O inventário tem capacidade jurídica? Não, mas ele é um representante legal. Então, é por isso que são chamados entes despersonalizados. Eles têm essa capacidade de estar em juízo em nome de terceiros. Tá certo? Ok? Bem, outra questão que nós vamos falar, não é só ser parte, é a responsabilidade da parte. Pessoal, isso é algo muito sério que a gente tem que ter em mente quando você é parte. Certo? Há dois princípios interessantes que estão lá no início do código que você tem que observar nessa responsabilização. Qual seja? O princípio da cooperação e da boa-fé objetiva. Está lá no artigo 5º e no artigo 6º do Código de Processo Civil, lá no iniciozinho, quando ele fala de alguns critérios principiológicos. Então, esses dois critérios fundamentam essas responsabilidades das partes. Lembre-se que toda relação processual tem faculdades, ela tem ônus e tem deveres. Vamos diferenciar uma da outra. O que é faculdade? Olha, faculdade é aquilo que a parte pode realizar ou não, e não há nenhum prejuízo se ele não realizar. Ok? Então, faculdade da parte é algo que ela poderia fazer ou não e não causa prejuízo se ela não fizer. Tipo, ela revoga o mandato do advogado. Ela pode revogar ou não e não causa nenhum prejuízo para ela. Então, algo que é, interessante para ela ter. Então, na faculdade dela, eu faço ou não faço. Fica numa boa. Então, não tem esse problema. O outro é o ônus. O ônus também eu posso ou não praticar, mas há uma consequência. Enquanto a faculdade não me traz consequências, o ônus traz consequências. E qual é esse ônus, pessoal? Que a gente tem que ter em mente. Tipo, não contestar. É ônus da parte contestar e ela não contesta. Ela arca com o prejuízo de sofrer os efeitos da revelia ou do silêncio, que é uma das formas de resposta do réu que nós vamos ver em aulas posteriores. Ok? Outra coisa interessante, ela não recorre. Então, qual o ônus dela? Tornar a sentença transitada em julgado. Pronto. Ele vai, se ele perdeu ou ele ganhou, fica com aquilo que está. Ele se contenta ou não com aquilo. Então, é um ônus. E o dever, pessoal? Esse é o X da questão aqui. O dever, ela tem a natureza pública. Por quê? Porque o dever da parte vai atingir a todos nessa relação processual, seja juiz, Ministério Público, autor, ou réu, serventuários, Ministério Público. É algo que a gente tem que pensar, por quê? Porque há um descumprimento de cláusulas. O Código trata disso com uma profusão grande, tanto que pode sofrer dois tipos de sanções a parte que não cumprir fielmente os seus deveres: perdas e danos e a chamada litigância de má-fé. Então, é um dever, é algo inerente à parte. Quando você litiga, você tem que ser cortês, tem que ser honesto, tem que falar a verdade, não pode atrasar cumprimento de decisões provisórias ou não. Então, o Código ele vem trazendo uma série de relações, lá no artigo 77, de relações de deveres que as partes têm que fazer.
Sabe aquela parte que, porventura, ela é intimada de tirar seu nome do SPC, Serasa, e ela não faz? O juiz pode multá-la por isso, em descumprir decisões. Então, é algo inerente a isso. Sabe aquela parte que fala mal do outro, baixa o nível da relação, ofende o outro? Também isso está inserido lá no artigo 78, que ele diz que é vetado a todas essas pessoas, a essas partes, a se degladiarem de forma que a urbandade não apareça. Então é um cuidado que a gente tem que ter, são com os deveres, porque atinge a todos no processo. E isso tem uma consequência. A consequência onde? No artigo 79, que diz que ele vai responder por perdas e danos quem litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Né? Então, são deveres que nós teremos que observar, que está no artigo 77. Aí o 79 já traz, né, as consequências porque você não fez um cumprimento de deveres como deve ser no processo. E também a litigância de má-fé. Por sinal, o juiz tem um nível de multa, né, de 1 a 10%, e se a causa for irrisória, ele pode chegar a maior. Ele analisa isso para que no bolso você possa sofrer pelo ato que você praticou. Então, tomemos cuidado com isso. Quando você for litigar, não esqueça que você, como advogado especificamente, né, você não leve para a causa pessoal. É por isso que nunca é bom você ser o autor da sua própria ação ou o réu da sua própria ação, porque às vezes a emoção lhe toma, né? É sempre bom chamar uma terceira pessoa, uma pessoa que esteja, né, com a cabeça mais tranquila em relação àquilo, ler com profusão para isso. Então, é sempre bom você ter em mente que você, ao litigar, pense que do outro lado, né, é um colega. Então, não é um adversário seu e pessoal. Leve a sua causa sempre para o lado profissional. Então, cuidado com isso, né? Porque há diversos processos que a gente tem que pedir para riscar, porque o juiz está lá no artigo 78, parágrafo 2º, o juiz vai riscar palavras de baixo calão, ofensas desnecessárias. Então, cuidado com isso, pessoal, ok? Então, o artigo 80, não deixe de dar uma olhada no artigo 80, onde ele vai demonstrando de forma cabal a chamada litigância de má-fé. Ele tem ainda, né, no artigo 81, as multas que são aplicadas pela litigância de má-fé. Então, sempre tenha isso, que quando você for trabalhar no processo, tenha tranquilidade e o zelo para isso. Ok? Um abraço a todos. Aguarde que na próxima nós vamos falar sobre gratuidade da justiça, que é um tema muito polêmico. Em vez de a gente traz jurisprudência para ver, porque há, às vezes, um mau entendimento de como funciona a gratuidade da justiça, ok? E, para completar isso, nós vamos trabalhar, ok? Essa área de uma forma mais técnica. Eu vou trazer diversas jurisprudências para que a gente possa analisar como funciona a gratuidade da justiça, ok? Não se esqueçam, essas aulas todas estão lá no canal do YouTube. É um exercício que a gente vai fazendo para manter em dia o nosso entendimento, né, do processo civil. Então, aula que vem, vamos trabalhar sobre gratuidade da justiça, substituição e sucessão das partes, ok? Um abraço a todos, eu espero que fiquem com Deus, com todo mundo aí.